O processo de crescimento de um líder. Negócio pode mais. Olá, sou Lídia Souza, gestora de empresas e contabilista certificada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu podcast, onde vou partilhar contigo a minha experiência, dicas e ferramentas para te ajudar a ti e ao teu negócio poderem mais. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Negócio Pode Mais. E hoje quero partilhar contigo aquilo que é o processo de crescimento de um líder. A verdade é que existe um processo de crescimento. Eu costumo defender que ninguém nasce gestor, ninguém sabe tudo e que no empreendedorismo um dos grandes superpoderes é realmente estar continuamente a aprender. E é por isso que é tão importante não só aprender continuamente, como também aprender sobre o que será ou poderá vir a ser o nosso futuro. E se tu tiveres uma visão daquilo que poderá ser o teu futuro, enquanto líder, tu vais ter mais clareza e assim também fazer o trajeto, passar pelo processo com muito mais tranquilidade. Então, para te dizer que com base também na minha experiência, nos meus anos de atividade e também no meu próprio processo, eu posso dizer que o caminho de um empreendedor para chegar a um verdadeiro líder tem um processo. E esse processo começa de uma forma muito simples, quando decides empreender. E quando tu decides empreender e decides iniciar um negócio e sob a forma mais simples e mais fácil, como empreendedor e de uma forma isenta e de preferência simplificada, realmente tu começas o teu caminho, mas a trabalhar no operacional, como é óbvio, não é? E numa primeira fase é isso que vai acontecer. Tu trabalhas no operacional, o teu foco é a tua operação e a operação vai-te fazer crescer. E nesta fase de crescimento em que tu inicias o teu caminho no empreendedorismo, realmente tu tens que ter um foco muito grande no desenvolvimento de produtos, na captação de clientes, mas também na aprendizagem contínua e on time, ou seja, aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. Mas vai chegar um ponto em que tu vais sentir que não consegues crescer mais. E não consegues crescer mais porquê? Porque já não tens estrutura. Ou seja, tu, enquanto empreendedora full-time, ou mesmo part-time, tu tens que fazer tudo, não só no operacional, mas também tarefas de gestão, como se quer. Neste caso, gestão financeira, gestão operacional, gestão de compras, etc. Tu vais ter que gerir o teu negócio, mal ou bem, com as ferramentas que tu tens, mas a verdade é que o caminho não é manter-te sempre nessa fase. Então a fase seguinte é o quê? É quando tu chegas a um ponto em que estás tão cansado, em que sentes que não consegues crescer mais, em que tu tens clientes a pedir-te atenção e tu não tens tempo para eles, em que tu queres desenvolver novos produtos, mas não tens tempo, nem capacidade, nem energia. E quando chega a este ponto, tu tens que ter clareza suficiente para perceber, ok, se calhar está na altura de aumentar a equipa. E aumentar a equipa não tem, nem é uma coisa má. Não tem que ser visto como uma coisa má. Porque tu chegas a este ponto e vês que há coisas que tu não consegues fazer sozinho. Coisas que se calhar até podias delegar. Se calhar até a esse ponto tu já delegaste tudo o que podias. E mesmo assim tu continuas a perceber que tens potencial, tens vontade de fazer, mas não tens aquilo que se chama na área industrial capacidade instalada para o fazer, então aí tu tens de tomar uma decisão. Além de todas as outras que tu tomas no teu negócio, esta é de extrema importância, que é quando tu decides aumentar a equipa. São os fatores que te indicam que está na hora, no momento, de aumentar a equipa. Então, a partir deste momento, tu começas a ter um novo desafio. Escolher um membro para a equipa e depois treiná-lo. Esta fase é uma fase extremamente desafiante.
Eu não te posso mentir, eu tenho que te dizer a verdade. Não é fácil. E tu vais-me dizer, então, mas não é fácil porquê? Por causa da pessoa? Posso me enganar na pessoa e daí não ser um processo fácil? Não, não é por isso. É simplesmente porque na altura em que tu decides contratar alguém, tu já te estás a sentir assoberbado. Tu já estás a sentir que tens muito para dar e pouca capacidade para o fazer. Já estás a sentir que estás a prescindir do teu descanso para poderes satisfazer as necessidades dos teus clientes, para poderes fazeres e realizares os teus objetivos. Então, quando chega um novo membro da equipa, que é um investimento, tu podes sentir numa primeira fase que tu estás a dar passos para trás, no sentido de, ok, agora eu tenho que parar porque eu tenho que ensinar, porque já não vou ter o tempo que eu queria para fazer aquilo que é preciso. Então, há pessoas que pensam que o facto, por estarem nesta fase, que o facto de estarem a aumentar a equipa é um retrocesso e não um avanço. Mas pensa nesta perspectiva. Tu vais ter que abrandar. Se tu queres treinar a tua equipa para fazer exatamente as coisas como tu queres que sejam feitas, tu vais ter que ensinar. E, portanto, se tu queres que o processo seja bem feito desde o início, que a pessoa faça como se fosses tu a fazer, tu tens que investir uma parte do teu tempo a ensinar. Ok? Ensinar. E a partir e assim, ensinar e validar que as coisas estão a ser feitas como tu queres. Dar feedback, haver backtracking constante. E, portanto, nesta fase, claro que vai ser desafiante. É óbvio que vai ser desafiante, mas é quase como se fosse dar um passo atrás para começares a correr lá à frente. Porque a partir do momento em que a pessoa esteja treinada, que a pessoa saiba, que a pessoa tenha conhecimento, então aí tu vais ganhar velocidade. Mas numa primeira fase tu vais ter que travar a fundo, entre aspas, e treinar a pessoa. E nesta fase tu deixas de ser operacional para passares a ser gestor. E agora, lamento informar-te, tu não estás no operacional, tu estás a acrescentar mais uma tarefa àquilo que tu tens que fazer, que é gerir o teu negócio e gerir pessoas. E aqui está um grande desafio. E digo-te mais, se tu não estás habituado a falar com pessoas, a lidar com pessoas, aproveita e procura formação nesta área, na área de comunicação, de liderança, porque tu vais precisar dessas competências para poderes fazer este papel da melhor maneira possível. Eu conheço muitos empreendedores que chegam a este ponto e têm grandes desafios. Grandes desafios na comunicação, grandes desafios na gestão, grandes desafios na liderança. E, neste ponto, continuo a dizer, a aprendizagem é extremamente importante. Então, tu tens de ter a humildade de perceber que não sabes tudo, de estar continuamente a aprender. E esta é a fase do gestor. É uma fase que não tem um tempo definido. Vai depender muito de ti, das pessoas que tens contigo, do teu processo, do teu negócio. Mas é importante que tenhas consciência que tu vais passar por ela. Se tu queres crescer no teu negócio, tu vais passar por ela. Depois vem a fase do líder. Aqui esta fase já implica que tu aumentaste a equipa. Então tu agora deixaste de ser gestor operacional, aliás, de ser operacional, passaste a ser gestor do teu negócio e de pessoas, para passares a ser líder da tua equipa. E aqui, obviamente, isto implica que tu já ultrapassaste os maiores desafios da gestão da comunicação com as tuas pessoas, que já criaste uma equipa sólida e que, sobretudo, tu continuas e és um líder que inspira as suas pessoas, que consegue levar as pessoas a fazer o que é preciso fazer, um líder que já não está focado na operação, mas focado em gerir as pessoas que geram a operação. Portanto, esta é, digamos, a fase final para chegares a líder. E nesta fase, obviamente, tu tens de ter as tuas competências de comunicação e de liderança no auge.
porque vai ser uma fase que eu acredito que tu desejas lá chegar e que tu vais lá chegar assim queiras, assim consigas ter as competências para o conseguir fazer, mas quando tu chegas a esta fase, mais do que chefiar pessoas, porque isso seria um chefe, não é um líder, tu tens que inspirar as pessoas, tu tens que ser um exemplo para as pessoas, tu tens que conseguir levar as pessoas a fazer o que é preciso fazer só pelo teu exemplo. E nesta fase tu tens uma responsabilidade extremamente importante, que é ser exemplo para as tuas pessoas. Se tu não o fizeres, elas também não vão fazer. Se tu não fores, elas também não vão ser. E se tu não deres o exemplo, elas não te vão seguir. Então, um líder ajuda a criar outros líderes. Porque com o teu crescimento, necessariamente essas pessoas que foram as primeiras que se juntaram à tua equipa vão depois, noutra fase também, ser líderes de outras pessoas que vão estar no organigrama da empresa abaixo delas. E é extraordinário poder chegar a essa fase de líder e tu teres constatado que fizeste este processo, fizeste este caminho e que estás num ponto em que tu és líder do teu negócio. Não és o operacional, não és o gestor, és o líder. E podes-te focar noutras competências, noutras tarefas, que não só o operacional. Pensar estrategicamente no negócio, começar a planear com mais frequência e consistência, começar a fazer outras tarefas que enquanto gestor e operacional tu não conseguias fazer tão bem. Então, espero que o podcast de hoje tenha feito sentido para ti. Se queres partilhar alguma coisa comigo, escreve nos comentários do episódio, estás à vontade para me mandar mensagem, eu fico deste lado. Espero que tu tenhas gostado desta nova visão aqui sobre a liderança, sobre a gestão no teu negócio e nós vemos para o próximo episódio. Obrigada e até lá! Muito obrigada pelo tempo que investiste em ti e no teu negócio. Se achaste que este conteúdo é útil e pode ajudar alguém, partilha com quem quiseres. Encontramos-nos aqui para a semana porque o teu negócio pode mais.